Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Eclesiologia e nós vamos estudar hoje a aula de número 54, os nomes e significados da igreja. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Olha só, então o Senhor Jesus é a pedra fundamental da esquina. Na aula passada nós já falamos, citamos o texto em que o Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz isso lá em Mateus 16, 18. Ele é a pedra principal sobre a qual a sua igreja está fundamentada. Mas muito bem, a aula de hoje nós vamos tratar sobre os nomes e significados da igreja. Aqui na apostila, o primeiro nome que é atribuído aqui à igreja é como corpo de Cristo. Lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, vamos ler aqui, carta aos Efésios, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai deixar claro que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22, está escrito assim: também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja é o corpo de Cristo, não é? E para trazer uma elucidação, um esclarecimento, um entendimento do que seja isso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo faz uma analogia entre a igreja e o nosso corpo, não é? Vamos conferir aqui então o que diz primeiro aos Coríntios, capítulo 12, a partir também do versículo de número 12. Lembrando aqui, amados, que o contexto aqui é dons espirituais, tá? Na matéria de pneumatologia, nós chegaremos às aulas dos dons. Nós vamos tratar dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de serviço, vamos tratar de tudo isso, tá? Mas aqui o capítulo 12, ele inicia falando de dons. E depois ele vai trazer uma analogia para que houvesse entendimento. Por quê? Embora o pessoal lá da igreja, os irmãos da igreja de Corinto, tivesse dons, não havia unidade, não havia concordância, não é? Aqui o subtítulo na King James, do versículo 12, né? Você sabe que os tradutores, eles às vezes colocam subtítulos nos textos para facilitar o entendimento. Aqui na King James, em cima do versículo 12, 1 Coríntios, está escrito: unidade na diversidade. Todos nós, cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, cada um tem uma digital, ou seja, nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Agora, a partir do momento que nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E aí ele traz essa analogia aqui, não é? 1 Coríntios 12, 12, ele diz assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, é o Espírito Santo, tá? Note que aqui ele enfatiza bem, porque a doutrina espírita fala de diversos espíritos. Não, estamos falando de um só, o Espírito Santo. Continuando, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Espírito, novamente, com letra maiúscula. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós reunidos somos corpo. Aí ele traz aqui agora a ilustração de maneira clara, não é? Não pode, por exemplo, o pé
falar, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não pode, por exemplo, a orelha falar, eu não sou olho, eu não sou do corpo. Claro que não, queridos. No nosso corpo, cada membro tem uma função vital, tem uma função importante, não é? Por exemplo, suponha que eu olhe ali uma garrafinha com água, né? Suponha que eu esteja com sede e eu queira uma garrafinha com água. Para eu ir até ali, suponha que ela não está aqui, está ali na frente. Para eu ir até lá pregar, primeiro, eu tenho que ver com os olhos. Eu preciso das pernas e pés para me locomover. E depois vou precisar das mãos, ou de uma mão e dedos para poder pegar. Veja que coisa simples que eu precisei de diversos membros do meu corpo para poder fazer. Não é? Do mesmo jeito nós, a igreja, o corpo de Cristo, não é porque um é olho, não é? O outro é a orelha, o outro é a mão, que não é importante, é isso que ele está dizendo. Todos são importantes, embora com funções diferentes, não é? No corpo de Cristo, nós temos, por exemplo, tem o pastor, tem o evangelista, o missionário, tem o pessoal que louva, tem o pessoal que auxilia aqui no átrio da igreja, tem o pessoal que cuida das crianças, tem quem evangeliza, enfim, tem diversos departamentos, diversas partes, diversos membros, mas o organismo todo é um só. E mesmo nessa diversidade tem que haver unidade, porque se não houver unidade, haverá divisão, haverá contenda. E Deus não é Deus de divisão, não é Deus de confusão. Tanto é que na continuação aqui, se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus não gosta de confusão. Quem gosta de confusão é o diabo, de contenda, de divisão. Deus é Deus de paz. Então, nós temos que ter unidade em meio à diversidade. Não é? O amor do Senhor tem que nos unir. Colossenses 3,14, o texto é claro em dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Tanto é que o assunto aqui, repito, Paulo estava falando de dons, e aqui no capítulo 12 ele encerra falando de dom, mas o capítulo 13 ele fala de algo que é mais excelente, algo que tem que ser a força motriz, algo maior, que é o amor. Você sabe que o capítulo 13, 1 Coríntios, o texto, o capítulo inteiro é falando da excelência do amor de Deus, do amor ágape, do amor sublime. Se não tiver amor, não adianta nada. Então, tem que haver amor em nosso coração para haver unidade, mesmo na diversidade. Mesmo sendo nós, cada um tendo um pensamento, uma cabeça, mas todos têm um Espírito só, o Espírito Santo. Então, se Deus é Deus de paz, nós temos que ter paz, nós temos que ter unidade, comunhão, entendimento, e não desunião, e não desavença, e não discórdia, e não contenda. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. Todos são igualmente importantes. Por exemplo, avalie você aí, lhe faria falta, por exemplo, o dedo mindinho do pé esquerdo, do pé direito, sei lá, lhe faria falta não ter esse dedo? Lhe faria falta não ter um pé, uma perna? Não sei se alguns sabem aqui, a minha esposa, há cerca de 12 anos e meio atrás, ela e eu estávamos indo de moto e aconteceu um acidente conosco, fomos atropelados e a minha esposa perdeu a perna direita. Ela não tem a perna, não é? Teve que ser amputada por causa do acidente. Então, uma perna faz muita falta. Será que lhe faria falta uma perna? Não é? Ela amputou acima do joelho, para você ter uma ideia. Ficou só um pedacinho, não é? Ficou só um pedacinho. Mas será que lhe faria falta uma perna? É claro que faz falta. E é aqui o texto que Paulo enfatiza a importância que todos têm. Todos somos iguais diante de Deus. É óbvio que cada um tem a sua função, não é? Ele deixa claro aqui ainda, capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 29, acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos têm mestres? Todos são mestres? Todos têm dom de realizar milagres? Todos têm dom de cura? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Não é? Então, cada um tem uma função diferente, mas não é porque um prega e o outro ajuda a limpar banheiro, o outro cuida de criança, o outro evangeliza, o outro intercede, o outro louva. Cada um, todos são importantes para Deus, amados. Deus valoriza todos nós igualmente. É óbvio que nós temos que ter entendimento, é claro, e amadurecimento espiritual para saber que
A obra de Deus é governada pelo próprio Deus, mas é realizada por homens. Deus é a pessoa mais grata do universo. Não existe ninguém tão grato como Deus. Só que o ser humano nem sempre é grato. O ser humano nem sempre reconhece, não é? O ser humano nem sempre reconhece aquilo que você fizer, mas Deus vê e reconhece tudo. Tanto é que Jesus deixa claro que quando nós oramos em secreto, nosso Pai nos recompensa, e a recompensa Deus gosta de honrar publicamente. Você já reparou isso, não é? Por exemplo, com Davi, Deus diz: eu te tirei lá de trás da malhada e te coloquei como o rei do meu povo. Deus não o honrou publicamente? Olha só. E vários outros exemplos, não é? Quando nós assim fazemos esperando a recompensa de Deus, o Senhor Jesus deixa isso claro em Mateus capítulo 6, não espere a recompensa que vem do homem, o galardão que vem do homem. Faça de todo o coração, faça para Deus. Então você que me assiste agora, você que está assistindo essa aula, seja você membro, seja você obreiro, seja você evangelista, missionário, pastor, apóstolo, bispo, faça, sirva com amor, valorize o próximo, valorize, não é? Paulo falando à igreja de Filipos, a igreja de Filipos é uma bênção, era maravilhosa, diferente da de Corinto, né? A de Corinto era bem problemática, mas é por isso que são as cartas mais longas e ele traz mais ensinamento ainda, para poder orientar, esclarecer. Se você ler a carta aos Filipenses, é mais curta. A igreja, não é? Eles se doavam mais, buscavam mais, mas ele diz assim, ó, Filipenses 2, versículo 3, nada façais por rivalidade nem por vaidade. Será que tem rivalidade hoje na igreja? Me diga você aí que me assiste. Será que aí na tua congregação, você sabe que eu estou aqui na Paz e Vida, né? Eu pastoreio aqui a Paz e Vida, a sede regional em Carapicuíba. Onde você congrega, seja em uma igreja da Paz e Vida ou em outra denominação, tem rivalidade aí na congregação que você faz parte? Será que tem gente aí movido por vaidade, que quer aparecer, que quer status? Será que tem? Não é? Será que tem? Pense aí com você, tá? Pense aí. Mas continuando, não é? Estamos lendo Filipenses 2:3. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso na prática é difícil, queridos. Isso na prática é difícil. Considerar os outros superiores a mim? Opa, como assim? Mas é o que Jesus fez. E é o que vai ser ensinado no versículo 5. O contexto aqui é humildade. O contexto aqui é valorizar o próximo. O contexto aqui é compreender que nós estamos, a igreja é coletiva, a igreja não é só individual, a igreja somos nós, juntos. Aí ele diz no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu acredito que você conhece o texto, né? Depois aqui você lê os versículos anteriores que fala da grandeza do Senhor Jesus. Mas o que eu quero destacar aqui, anote aí a expressão sentimento, porque aqui sentimento, ele não está falando num contexto abstrato. Por quê? O sentimento é algo abstrato, é algo internalizado. Por exemplo, o amor é um sentimento, não é? A paixão é um sentimento, a raiva, o ódio, todos esses são sentimentos. Só que aqui ele não fala de sentimentos só no sentido de algo que está aqui dentro do meu coração, algo que está internalizado. Ele fala de algo que foi externalizado, algo que moveu uma atitude. Então, por exemplo, Romanos 5,8, para você compreender aqui o que ele está falando do Senhor Jesus. O texto diz, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ler o Evangelho, você vai perceber que Jesus diz lá em João 3,16 a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, ele fala do amor de Deus que foi movido a tomar uma atitude. A vinda do Senhor Jesus é uma prova do amor de Deus. Só que Jesus não só veio, Deus não só se fez homem e habitou entre nós e vimos a sua glória, como diz João capítulo 1, ele foi além, ele morreu por nós. E Paulo aqui diz, né, Filipenses 2, foi obediente até a morte e morte de cruz. O que ele está fazendo? Provando que nos ama. Ele não só falou, ele fez. O João compreendeu isso, por isso que ele diz lá na primeira carta 3,18, ele diz assim, filhinhos, não amemos só de palavra e de língua,
Não só de boca e de palavra. É óbvio que é muito gostoso ouvir, por exemplo, um eu te amo, né? Você que me assiste aí, você que é marido, você que é esposa, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, fale um eu te amo. Você, marido, fale um eu te amo para tua esposa, não é? Fale, adquira esse hábito todos os dias de falar eu te amo. Não é? Adquira o hábito de elogiar, você esposa, diga ao seu marido, fale ao seu marido, eu te amo. Os pais falem aos filhos, os filhos aos pais. Não é? É lógico que é ótimo ouvir um eu te amo, só que não adianta falar uma coisa e viver outra. Nós provamos que amamos não só quando falamos, mas principalmente com atitudes. Com atitudes, né? Você já viu aquela fala que diz assim, quem ama, cuida? Quando nós agimos, nós demonstramos o nosso amor através de atitudes. É o que Paulo está dizendo que o Senhor Jesus fez e é o que os irmãos têm que fazer uns para com os outros. Tenha em você a mesma atitude. Sentimento aqui é no sentido de atitude. Tenha em você o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele provou que nos ama. Então, na igreja, nós temos que provar que amamos aos irmãos. E muitas vezes isso não é fácil, amados. Porque são pessoas diferentes, com cabeças diferentes. E na vida pastoral isso é complicado, não é? Isso é complicado, isso não é fácil. Não é? É difícil, porque às vezes tem gente que gosta de falar mal de você. Tem aí na sua congregação gente que fala mal de você? Tem aí na tua congregação gente que te persegue? O Senhor Jesus, por mais difícil que seja, Ele traz essa orientação de maneira clara em Mateus capítulo 5. O que adianta você amar só quem te ama? Você tem que amar até os inimigos. Tem que falar bem de quem fala mal de você. Isso na teoria é lindo, na prática é difícil. Mas se nós somos parte do corpo de Cristo, de fato e de verdade, nós temos que cumprir o que a palavra diz. Nós temos que ser membros não só da denominação, do templo físico, não é? Da placa, porque a placa fica do lado de fora e placa não salva ninguém, você sabe disso, né? Quem salva é o fundador da igreja, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Nós temos que fazer parte da igreja dele, não é? Da igreja dele. Falei na aula passada, Jesus deixa claro lá sobre o joio e o trigo, não é? Infelizmente, dentro da igreja física, da congregação física, do templo, tem o joio e o trigo. Nós temos que ser trigo, não podemos virar joio. Mas vamos voltar aqui, porque tem ainda outros nomes, né, para a gente avançar. Então aqui na apostila fala do corpo de Cristo, né? O corpo tem unidade orgânica, tem diversidade de muitos membros, universalidade, mutualidade, membros visíveis brilham como a luz do mundo, os membros do corpo são todos animados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, você que me assiste agora, minha irmã, você foi vocacionado pelo Espírito Santo para fazer algo na congregação, faça com zelo, faça com amor. Você está fazendo, está desempenhando, não é, com maestria, com esmero, com empenho, com dedicação. A palavra deixa claro que tudo que fizermos temos que fazer de todo o coração como que a Deus. Isso está falando de trabalho secular, não é? É o texto lá de Colossenses 3, 22:3. Está falando de trabalho secular. Imagina para servir ao Senhor, para fazer algo, seja pregar, seja dar uma aula, seja cuidar de crianças, seja limpar o templo, não é? Fazer uma faxina, lavagem, o que quer que seja. Temos que fazer bem feito, temos que fazer com amor, tá? Então vamos continuar. Você tem desempenhado bem a sua vocação? Lembrando, amados, só um parênteses aqui, porque às vezes tem gente que confunde vocação com chamado, tá? Chamado, 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2, o texto é claro em dizer: todos nós somos chamados para sermos santos, para andar em santidade. O chamado é igual para todos. Agora, a vocação, o Espírito Santo é que dá. Lemos há pouco, são todos apóstolos? Não. Alguns são, outros não. São todos profetas? Alguns são, outros não. Não é? Então o Espírito Santo vai, um é pastor, o outro dá aula, o outro cuida de crianças, o outro intercede, o outro evangeliza, o outro louva. A vocação é Deus quem dá. É Deus quem dá, é o Espírito Santo que mostra, tá? Então vamos continuar aqui, vamos avançar aqui. Então o próximo nome, não é? Falamos o primeiro que é corpo de Cristo, o segundo que está aqui na apostila é noiva de Cristo. Então nós vemos isso, né? Em vários momentos da Escritura. Por exemplo, no Antigo Testamento tem um livro
que é muito específico nessa questão, que é Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, minha gente, que é o Cântico dos Cânticos, não é? Retrata o namoro, noivado e casamento. Ali não é um livro só de um romance que Salomão viveu na juventude. Segundo a maioria dos estudiosos, né? Cantares Salomão escreveu na juventude, Provérbios no auge da fama, da sabedoria, do esplendor, da glória, e Eclesiastes já no final da vida. Mas o livro de Cantares não é tão somente um romance de alguém, porque se fosse não faria parte da palavra de Deus, amados. Se está na Escritura, é óbvio, porque traz uma conotação espiritual. Está escrito, 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o livro de Cantares retrata o namoro, noivado e o casamento. Então, nós vemos em vários textos que é figurada a igreja como noiva de Cristo. Não é? O próprio Senhor Jesus conta, não é, a parábola das bodas, não é, em Mateus 22, Lucas 14. Paulo diz, segundo aos Coríntios capítulo 3, capítulo 11, versículo 3, que está nos preparando como uma virgem santa para encontrar com o noivo, que é Cristo. O próprio Senhor Jesus conta a parábola das 10 virgens, não é? Conta a parábola das 10 virgens. Então a igreja é a noiva de Cristo e a noiva tem que ser santa, como Paulo disse, segundo aos Coríntios 11, tem que ser santa, pura, imaculada, irrepreensível, tá? Diz lá o texto de Isaías 61:10, deixa eu ler aqui, olha o que diz aqui, Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes de salvação e sobre mim pôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Olha só, olha que palavra tremenda, o Senhor nos prepara para encontrarmos com Ele. E a noiva, né, o próximo tópico aqui é a esposa. A noiva é preparada para se tornar esposa. A noiva tem que virar esposa. A esposa, né, lá em Apocalipse 19, fala das bodas do Cordeiro. Encontramos outros textos também, mas a esposa, né, aqui já indica casamento. O noivado no tempo bíblico, por exemplo, se você ler sobre José e Maria, o texto diz que eles estavam desposados. O que é o desposar? Compromisso de noivado. Já sabiam que um seria esposa e o outro marido, estavam já com aquele compromisso, mas ainda não tinham casado. Mas para todos os fins legais, já tinham aquele compromisso. Muito bem, o noivado tem que virar casamento. A igreja tem que ser esposa. E esposa, casamento, traz algumas responsabilidades, algumas implicações, não é? Casamento, por exemplo, se você ler o Código Civil, do artigo 1511 em diante, que vai falar do casamento, a própria lei aqui do nosso país traz obrigações e deveres dos cônjuges. Traz diversas obrigações. Espiritualmente, amados, casamento representa compromisso, fidelidade, honra, não é? Tudo isso tem que acontecer e nós temos que ter esse entendimento. Peraí, eu faço parte da esposa de Cristo. Efésios 5, do versículo 22 em diante, Paulo fala muito sobre essa relação, não é, marido e esposa, contextualizando em contraste com a relação de Cristo e da igreja. Vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, não é? Pegue aí comigo, acompanhe aí comigo, ouça, não é? Carta aos Efésios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo traz esse contraste. Vamos ler aqui aos Efésios, capítulo 5, o versículo 22 diz assim: esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si
mesmo, não é? Deus diz lá desde o início com Adão e Eva, e não serão mais dois, mas os dois se tornarão uma só carne. Então, Paulo traz aqui essa relação para orientar os casais, né? Essa orientação vale para todos nós, é claro, mas ele traz essa correlação entre Jesus, entre o nosso Salvador e a igreja. Jesus é o cabeça, Jesus é o marido, a igreja é a esposa dele. Então, no casamento tem que ter fidelidade, tem que ter honra, tem que ter respeito. Tudo isso nós temos que ter em relação ao Senhor, não é? Andar no temor do Senhor. Leia depois o Salmo 128, que salmo maravilhoso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o fruto das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Leia depois, que palavra maravilhosa. Mas vamos voltar aqui para continuar. Então, além da igreja ser o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, tem aqui também na apostila, né, edificação de Cristo, casa espiritual, como diz lá 1 de Pedro 2,5, está escrito assim: sois vós também, quais pedras vivas, edificados como casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos casa espiritual, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, nós temos que trazer e agir o nosso corpo em santidade, em temor, em reverência, não é? Apresentar, como diz lá Romanos 12, versículo 1, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós nos abstemos do pecado, quando nós nos santificamos, quando nós sacrificamos a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável. Aí nós estamos apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo. Quando nós meditamos na palavra, a palavra vai entrando, vai nos limpando, nos purificando, não é? Continuando aqui, ainda na carta de Pedro, a igreja também é retratada como geração eleita, sacerdócio real, como povo adquirido. 1 de Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos elegeu nele, como diz lá Efésios 1,4, né? Ele nos elegeu, ele nos adquiriu. Como que ele nos adquiriu? Pelo sangue dele, que foi derramado na cruz. Quando eu e você cremos, nós nos tornamos povo dele, e ele nos elegeu, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. E isso para quê? Para querer mostrar que é melhor do que o outro? Para querer ostentar? Não, queridos. Qual o objetivo? Né? Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós temos que anunciar as virtudes dele, não as minhas. Nós temos que anunciar quão maravilhoso ele é. Nós temos que ser testemunhas vivas e dizer: antes eu era isso, fazia aquilo e tal, mas eu conheci Jesus, ele me libertou, ele me fez para ele tesouro particular, como diz lá o texto de Malaquias, não é? Que nós seremos para Deus particular tesouro. Ele nos elegeu nele para anunciarmos as virtudes dele. É ele que salva, é ele que liberta, é ele que cura, é ele que transforma, ele perdoa. É ele, não é? Como diz Paulo aos Efésios, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, glória a ele na igreja, em todo lugar, não é? Toda honra e toda glória ao Senhor. Continuando aqui, ainda temos aqui a igreja como rebanho. Nós temos, no tempo bíblico, a figura do pastor que cuidava de ovelhas. E se valendo dessa figura, Deus vai se relacionar diversas vezes do Antigo ao Novo Testamento, se relacionando ele como pastor e o povo como ovelhas, não é? E é interessante, por exemplo, o livro de Eclesiastes, não é? Capítulo 12, Salomão diz que as palavras, ele procurou palavras agradáveis, as palavras que não vieram dele, mas foram dadas pelo único pastor, pastor com letra maiúscula, o pastor dos pastores. Deus fala no Antigo Testamento muito trazendo essa conotação. E no Novo Testamento, é óbvio, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. João 10, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E só uma curiosidade bíblica aqui, no capítulo 10 de João, o Senhor Jesus está falando, e aí muita gente interpreta no versículo 10, quando diz assim: o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Muita gente interpreta ali o ladrão como sendo o diabo. É óbvio que o diabo quer matar a fé das pessoas, quer destruir a fé delas, quer matar
de verdade separar as pessoas de Deus, enfim, o diabo faz tudo isso também. Só que o contexto ali, o ladrão ali não é o diabo, o ladrão ali é o falso pastor, o falso profeta, o mercenário. Porque se você ler os versículos seguintes, o Senhor Jesus diz assim: o mercenário vê vir o lobo e foge, porque é mercenário, não tem amor das ovelhas. O mercenário é aquele que faz a obra por dinheiro, aquele que não está nem aí para as almas, para as pessoas, está aí para a lã das ovelhas. Esse é o mercenário. Aí o lobo, na fala de Jesus em João 10, o lobo, aí sim representa o diabo. Deu para entender aí a conotação? Embora o diabo também venha para matar, roubar e destruir, esse contexto de João 10 não está falando, o ladrão ali não é o diabo, mas o mercenário, o falso profeta, né? Aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente. Mas o Senhor Jesus em seguida diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda em João 10, no versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem e me seguem. Então nós temos que ser ovelhas do Senhor. E por que ovelha? A ovelha, amados, é um animal que é extremamente obediente, em contraste com o bode, não é? Se você ler o texto lá de Mateus 25, do 31 em diante, o Senhor Jesus traz esse contraste, não é? Quando o Filho do Homem vier, se assentará no seu reino e separará os bodes das ovelhas. As ovelhas é aqueles que obedecem à palavra do Senhor, que faz a vontade dele, que demonstra amor ao próximo, não é? Que dá comida a quem tem fome, que dá roupa a quem não tem, e assim por diante. Depois leia lá. Em contrapartida, os bodes, as ovelhas, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, os bodes, ele vai dizer: para a esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, para o lago de fogo preparado para Satanás e os seus anjos. Olha só, terrível, né? Então nós temos que ser ovelhas, e ovelha é um animal extremamente obediente. Essa conotação espiritual de ovelha é nesse sentido de obediência. Obediência é princípio bíblico, amados. Está escrito, Hebreus 5:9, que o Senhor Jesus veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Sem obediência fica difícil o relacionamento com Deus, né? Mas aqui no Novo Testamento, o Senhor Jesus disse que ele é o bom pastor. Paulo, por exemplo, em Atos 20, ele está se despedindo da igreja de Éfeso, né? Porque ele vai para Jerusalém, já foi anunciado a ele que em Jerusalém ele seria preso. E aí ele diz aos bispos, né? Atos 20, versículo 28, para eles tomarem cuidado, para eles cuidarem bem do rebanho do Senhor. Pedro diz no mesmo sentido, 1 de Pedro 5, do 1 ao 3, né? Ele diz para apacentar o rebanho de Cristo que está entre nós com cuidado, com zelo, não maltratando, não judiando, né? Infelizmente, amados, é triste dizer, mas é uma realidade. Outro dia eu vi uma pesquisa a respeito das classes sociais mais desvalorizadas. Político ganha em primeiro lugar. O povo, a população de maneira geral, não dá muito crédito a político. Mas sabe qual é o segundo grupo? Está em segundo lugar? Pastores evangélicos. Olha só, que falta de credibilidade. Por quê? Porque muita gente, infelizmente, dá escândalo. Muita gente, infelizmente, dá mau testemunho. Muita gente, em vez de cuidar das pessoas, mata a fé dos outros. Mata a fé. Não é? Isso é perigoso, queridos. Os pastores têm que cuidar, têm que apacentar, têm que amar, não é? Tem que dar o alimento que é a palavra, mas tem que ter o cuidado, usar a expressão cajado, né? Muita gente usa aí. O cajado era uma madeira cuja ponta era dobrada assim. Qual era o objetivo do cajado? Puxar a ovelha, se ela caísse, se ela tivesse à beira de um precipício, se ela tivesse num lugar de espinhos, aí o pastor ia lá com o cajado, puxava ela, tirava ela do perigo e cuidava dela. A cajadada, não é? A exortação, a palavra exortação significa encorajamento, não é dar cajadada na cabeça dos outros, não, é cuidar, é tratar, é amar. É isso que Jesus fez, ele é o pastor dos pastores e é isso que nós temos que fazer também. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos, porque chegará o dia que todos nós prestaremos contas a Ele, né? Chegará o dia que todos nós prestaremos, e quem foi colocado numa vocação de liderança, o Senhor Jesus disse: a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, exerça com amor. Se você é pastor, se você é presbítero, dirigente, apóstolo, bispo, não sei se você está à frente de um trabalho, faça com amor. Cuide das almas como o Senhor Jesus cuidaria. Não é fácil, eu sei, dá trabalho, dá.
mas é o Senhor que te chamou, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá graça. Amém? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar, tá bom? Se não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. Também compartilhe, não é? Compartilhe essa aula, é de graça, você não vai gastar nada para deixar o like, não vai gastar nada para se inscrever, não vai gastar nada para compartilhar. Se falou ao teu coração, se você aprendeu, compartilhe com outras pessoas, tá? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra, tá bom? Estão aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida, você pode fazer a tua oferta, a tua doação e depois enviar o recibo comprovante para este número aqui do WhatsApp que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!